Olá, gente. Paulo Moés Corrêa, outra vez aqui no canal com vocês. Hoje, Dia Nacional do Livro Infantil, uma data alusiva ao aniversário de um nome muito importante da literatura no Brasil, especialmente a literatura voltada para o público infantil, que é o Monteiro Lobato, e ele é o nosso assunto desse pequeno vídeo. Eu vou dispensar um pouquinho o tom professoral, que tem sido marcante em outros vídeos aqui do canal, para dar o meu depoimento em relação à obra do Monteiro Lobato. Evidentemente não é um relato que seja singular. Aconteceu a mesma coisa com muita gente da minha geração, de gerações anteriores e também provavelmente de gerações posteriores, que é o contato com a obra do Lobato no período de formação como leitor e formação de um modo geral. Eu vim de uma geração que descobriu o Monteiro Lobato na televisão. Eu não faço parte do clube, não faço coro às pessoas que demonizam a televisão. Eu acho que é uma ferramenta, a televisão, o cinema, outras expressões. É uma forma de você também contribuir, colaborar para a formação de um leitor. E foi assim que eu tive contato com o Monteiro Lobato. No início da década de 80, eu era criança e via a primeira versão da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. E eu era apaixonado pelas aventuras dos personagens. Então, de certa vez, até fugi da escola. Eu estudava assim, como eu era um menino muito comportado, a minha mãe me mandava para uma escola de manhã, que é a escola Mundo Encantado, na época Mundo Encantado da Criança, aqui em Belém, e à tarde eu ia para uma outra escola, que era a escola de reforço. Então, é porque ela gostava que eu ficasse em casa, que eu era comportadinho demais. E na escola da tarde, em que eu ia à tarde, a gente tinha um horário em que a gente podia brincar na rua, né? Era uma coisa que a gente perdeu. Hoje não dá para brincar na rua. E eu aproveitei uma dessas ocasiões para fugir da escola, para correr para minha casa, para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O episódio era o do Minotauro. O Pedrinho e companhia. Pedrinho ia lutar contra o Minotauro e eu queria ver como é que era aquilo. Gente, o fato é que eu perdi o horário e saí correndo para voltar para a escola porque a professora era braba. E aí, no meio do caminho, o cachorro me mordeu. Até hoje eu carrego a marca aqui, viu? É a herança do Monteiro Lobato. A minha perna direita. E aí o cachorro me mordeu, me carregaram para casa todo ensanguentado. Isso eu tinha 5, 6 anos. Todo ensanguentado e aquela coisa toda. No outro dia eu apareci na escola, né, com a perna enfaixada. Aí eu pensei que fosse levar uma bronca da professora, que nada. Ela falou, meu filhinho. Então, no final das contas, o Monteiro Lobato me salvou, né? Ou o cachorro me salvou. Melhor dizendo, há males que vêm para bem. Pois bem, então eu carrego no corpo marcas da presença do Monteiro Lobato na minha vida. E, evidentemente, a minha formação como leitor é resultado de uma somatória, né? Eu já falei da minha atividade na escola, isso no outro vídeo. Já falei da minha família, a importância dos contadores de história na minha família, e recuando um pouquinho mais no tempo, eu destaco a presença do Monteiro Lobato. Foi com o Monteiro Lobato que eu descobri, por exemplo, a mitologia grega, que está presente não só na minha formação, como no meu discurso. Vocês já acompanharam aqui em outro vídeo. E também o nosso folclore. O folclore nacional eu descobri primeiramente com o Monteiro Lobato, com a minha família em casa, evidentemente, mas literariamente falando, com o Monteiro Lobato. E depois eu descobri os livros e foi um encanto maior ainda. E olha que eram livros que sequer eram coloridos. Hoje o livro infantil é todo colorido, né? Eu tenho aqui duas edições, dois títulos que eu comprei agora, o Monteiro Lobato. Está em domínio público. Vocês podem baixar os livros todos em PDF,
todos eu não sei, mas vários, os principais, Reinações de Narizinho, por exemplo, vocês podem baixar, e as editoras estão publicando à torta e à direito, graças a Deus, e ao tempo, né? Monteiro Lobato agora é domínio público, eu tenho essas duas obras aqui, ó. Serões, da Dona Benta. E ele é todo coloridinho, gente. Olha só que maravilha. Nas bordas, ilustrado. Eu vou fazer o comercial para a editora. É a Ciranda Cultural. E Caçadas de Pedrinho. Esse Pedrinho aqui dava o que falar. Eu queria ser o Pedrinho, gente. Aqui em casa a gente tem 2 filhotes. Um se chama Pedro. Eu disse pra minha mulher que era por causa do meu avô, mas não era só por causa do meu avô, também era por causa do Pedrinho, né? E o menino sapeca que nem um Pedrinho mesmo. É saúde, gente, isso. E vejam, o Monteiro Lobato o tempo inteiro é uma espécie de presença assim, espectral, né, na minha formação, na minha vida. O Monteiro Lobato é fantástico. Eu gosto de falar essa palavra fantástico, né? Mas eu não uso à toa, é só realmente quando a coisa é fantástica. E o primeiro livro que eu li do Monteiro Lobato foi Reinações de Narizinho. Né? É um livro que tem dado o que falar nos últimos tempos. O Monteiro Lobato tem sido acusado de várias coisas. Eu vou destacar aqui a acusação em torno do suposto racismo, que eu acho uma ignorância, porque a gente não pode ler um autor desconectado do tempo dele. Então, por exemplo, Reinações de Narizinho é uma obra cuja primeira versão, aliás, que se chamava Menina do Narizinho Arrebitado, é de 1920. E aí vejam, né, da abolição sequer tinham se passado 50 anos. E aí esses elementos associados, esses aspectos associados ao lidar com o negro ainda estavam muito latentes. E aí era certamente comum se referir a negros de estimação na década de 20. Isso está tudo marcado lá no Monteiro Lobato. Então, é um problema isso estar em Monteiro Lobato? Bom, dependendo do tempo em que ele seja lido, sim. Agora, mas a gente tem que apagar essas marcações? Eu diria que não, eu diria que essa é uma oportunidade que a gente tem para refletir a respeito de um fator interessante que diz respeito ao racismo. E o Monteiro Lobato dá essa deixa, tá certo? Não é o caso, por exemplo, com a entrada da obra em domínio público, por exemplo, o Valcir Carrasco reescreveu Monteiro Lobato. Eu ainda não li, gente, mas se eu for ler, eu acho que eu quero ler. Eu vou ler como sendo o Valcir Carrasco, não Monteiro Lobato. Ali não é mais Monteiro Lobato, é Valcir Carrasco. Tá certo? Então, são iniciativas interessantes? São, mas que se diga, é Valcir Carrasco, não mais Monteiro Lobato. Monteiro Lobato você encontra aqui. Tá certo? E nos PDFs que vocês podem baixar, eu estou aqui diante do PDF do Reinações de Narizinho. Essa obra, pouca gente sabe, eu não sabia, fiquei sabendo só depois de ler o livro da professora Nelly Novaes Coelho, que é o livro Literatura Infantil. A primeira versão, de 1920, é uma versão em que, por exemplo, se destaca o aspecto racional. Para Narizinho entrar no reino das águas claras, nessa versão ela sonha, ela dorme e sonha. Na versão posterior, que foi a definitiva, é a que a gente lê até hoje, que é de 34, se destaca uma certa incerteza. A gente não sabe se ela realmente estava dormindo, se ela realmente fez a viagem ao reino das águas claras junto com o príncipe. Tá? A gente não sabe. Fica essa indefinição. Portanto, ela faz a obra, aliás, o Monteiro Lobato conduz a sua obra do princípio do real,
eu estou usando conceitos do Gaston Bachelard para uma valorização maior do princípio do irreal, que é a fantasia, que é o maravilhoso. Isso é muito interessante porque ele dialoga com autores anteriores, por exemplo, o Carroll, Lewis Carroll, que fez lá Alice no País das Maravilhas. O enredo, a estrutura, aliás, do enredo é muito semelhante. Então, o acesso a esse local da fantasia, País das Maravilhas, é feito a partir do acompanhamento, ou do seguir de um animal fabuloso, né? Um coelho que está preocupado com o tempo e que fala, né? Ao passo que no Monteiro Lobato, esse acesso, olha, País das Maravilhas, né? O reino das águas claras, então isso é feito também acompanhando um peixinho, tá certo? E vejam, é sempre um acesso, tá? A descida na caverna que vai dar na gruta e tal, e aí a descida no buraco no Carroll. E eu vou ler um pedacinho do Reinações de Narizinho, a parte inicial. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinha, como todos dizem. Então vejam, pouca gente lembra desse fato, que a narizinha tem um nome, e é Lúcia. E ela realmente é quem traz luz. Lúcia, Lux, ela é quem traz luz para esse universo fabuloso do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá certo? Esse é o tom do livro. E assim, no meu caso, o Monteiro Lobato interferiu, evidentemente, na minha formação, a ponto de... eu já orientei TCCs sobre o Monteiro Lobato, era alguma coisa que eu pensava em escrever, mas acabei dando o tema para os meus alunos e eles fizeram trabalhos maravilhosos. E uma coisa que eu penso em escrever, porque eu não chamo Monteiro Lobato, eu chamo Miteiro Lobato. O mito está muito presente no Monteiro Lobato, o tempo inteiro. Né? Se a gente pensar no mito clássico, os 12 Trabalhos de Hércules e o Minotauro são dois exemplos bem explícitos, né? Mas, por exemplo, a tradição da literatura infanto-juvenil está toda aqui no Monteiro Lobato. Né? Nesse primeiro livro, a presença da Dona Carochinha é muito marcante, porque ela é desenhada como... as histórias da Dona Carochinha, ela é desenhada como uma velha muito rabugenta, gente, que implica com todo mundo. E aí ela está procurando o pequeno polegar que havia fugido, né? Então vejam só, os personagens fogem das histórias tradicionais da Dona Carochinha e se encontram todos aqui no Monteiro Lobato. Isso é uma grande metáfora. O Monteiro Lobato construiu uma obra que ilustra o próprio conceito de texto como tecido, um tecido fiado, confeccionado de fios vindos de vários pontos da cultura. Essa é a definição de texto para Roland Barthes. Então está tudo lá no Monteiro Lobato. Você só precisa ter olhos de ver, né? Precisa reconhecer as vozes que emanam desse texto. E está tudo aqui. Né? Eu trabalhei com criança na sala de leitura, na rede estadual de ensino, aqui do Pará, e uma das coisas que eu fiz foi ler para as crianças a obra do Monteiro Lobato. E era semanalmente, em uma turma em especial, duas turmas em especial, de determinada série, a gente fez leitura programada. Né? A cada aula, a leitura de um fragmento, e as crianças iam assim empolgadas para escutar a leitura. Então vejam,
não é que o texto não chame atenção, muitas vezes é que nós, professores, não presenteamos os nossos alunos com os textos. E essa experiência com Monteiro Lobato em sala de aula me foi muito interessante nesse sentido, de mostrar que o texto tem o seu valor independentemente de outras coisas. Por exemplo, os meninos estavam escutando, eles não viam colorido na página, não viam nada, só me escutavam. E isso prendia a atenção deles. Uma parada ou outra para fazer um comentário, como diz a Ana Maria Machado numa determinada palestra que ela publicou, né, um livro reunindo palestras dela, Comunicações, que ela, a falar da experiência de ler Monteiro Lobato para os netos, assim como havia lido para os irmãos menores e para os filhos, ela falava que investia muito mais tempo, às vezes, comentando quem eram os personagens do que propriamente lendo o livro. Então isso também aconteceu comigo. E isso denuncia algo muito grave, gente, que é a perda de um certo patrimônio cultural que nós tínhamos, né? Na década de 20, na década de 30, qualquer criança, digamos, escolarizada, claro que as classes populares não tinham tanto espaço, mas vamos partir de um aspecto geral. Qualquer criança escolarizada tinha certa intimidade, ou no mínimo um conhecimento razoável, a respeito de quem eram os personagens que surgem no Monteiro Lobato. Isso foi se perdendo ao longo do tempo e é muito grave. Muito grave. Tá certo? Eu acho que ainda é tempo da gente recuperar isso. Sobretudo agora porque você não vai gastar nada para ler o Monteiro Lobato. Você pode baixar os livros por aí ou comprar bem baratos. Esse aqui eu comprei na Feira do Livro. Só tinham esses dois. Eu queria comprar mais, mas só tinham esses dois títulos já. Eu já fui nos últimos dias. Já descobri nos últimos dias na Feira Panamazônica do Livro que acontece aqui em Belém. No ano passado eu comprei por R$10, gente. Um comercial de graça aqui para a editora. E os livros são lindos, dão água na boca. Tá certo? Então, gente, nada mais justo do que esse dia em que o Monteiro Lobato estaria fazendo aniversário seja considerado o Dia Nacional do Livro Infantil, porque o Monteiro Lobato é um divisor de águas, no sentido da valorização do maravilhoso, da valorização da fantasia e da exposição de uma cultura geral que não idiotiza a criança. Tudo está lá no Monteiro Lobato, tá certo? E muito menos que considera a criança como uma incapaz de efetuar a leitura. Isso é muito marcante no Monteiro Lobato. Ele é um sujeito que não dá migalhas para o seu leitor. E eu posso falar aqui uns 2, 3 dias sobre o Monteiro Lobato. Nada disso vai se aproximar sequer à leitura que vocês possam fazer do Monteiro Lobato, né? A gente vive um momento na história do Brasil muito delicado, em que parece que a cultura, parece que a educação não valem a pena, parece que está na moda ser estúpido, ser ignorante, e levando isso em consideração, eu diria que não é hora da gente reescrever Monteiro Lobato, né? É hora da gente reler o Monteiro Lobato. Portanto, você que é leitor, conheça o Monteiro Lobato. Você que é professor, presenteie os seus alunos com o Monteiro Lobato. Ou melhor, com o Miteiro Lobato, porque eu tenho certeza que eles vão adorar. Tá certo? E esse é o nosso vídeo de hoje. Por favor, eu sempre esqueço isso. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Curta os vídeos que você gostar aqui. E não esqueça de acionar esse sininho, porque ele que vai avisar você quando sair coisa nova aqui. Eu tenho postado recorrentemente, porque eu tenho aproveitado esse momento de confinamento para dividir um pouquinho daquilo que eu tenho a considerar a respeito de temas os mais variados.
né? Esse é um canal que, se eu fosse classificar, eu chamaria de balaio de gato, né? Tem tanta coisa aqui, tem coisas muito variadas, muito díspares, né, até. E aí, essa é a tônica do canal, porque é assim que tem que ser, tá bom? Eu não faço só uma coisa, então eu divido aquilo que eu tenho e é uma variedade. Né? No momento posterior eu quero contar umas histórias aqui, porque eu sou caçador de histórias, mas isso fica para um outro momento. Muito grato. Feliz Dia do Livro Infantil para todo mundo e parabéns, Monteiro Lobato. Você é o aniversariante, mas quem ganha o presente somos todos nós, leitores. Abraço a todos.